22 de outubro de 2025. Você que já está inscrito no canal já sabe que todos os meses nós fazemos a leitura de Provérbios e que Provérbios tem 31 capítulos. E é um livro escrito para trazer experiência aos inexperientes e sabedoria, para que você tenha uma vida com excelentes decisões e possa ter uma vida com excelentes resultados, que é o que Deus espera para todos os que o seguem. Então, vamos continuar lendo um capítulo por dia nesse mês de outubro e terminar mais uma vez a leitura de Provérbios. Provérbios 22 é um capítulo que, se nós tivéssemos que resumir em uma palavra, diríamos que ele é o provérbio que fala sobre riquezas. A maioria dos versículos do capítulo 22 orienta como ter riquezas. Então vamos ver aqui o versículo 1. Eu estou usando essas cores de maneira intencional. Essa cor aqui, rosa, são todos os versos que falam sobre riqueza e pobreza. Então, Provérbios 22 já começa tratando de riqueza, nos versículos 1 e 2. Ele diz aqui: mais digno de ser escolhido é o bom nome do que as muitas riquezas, e a graça é melhor do que a riqueza e o ouro. Então o versículo 1 está dizendo: se você tiver que escolher entre riqueza e o bom nome, se você tiver que escolher entre riqueza e ouro e ter graça significa ser uma pessoa que é bem recebida nos lugares, ser bem visto diante das pessoas, prefira, valorize mais o seu bom nome, a sua imagem, a sua reputação. E ter graça significa ser aquela pessoa que é bem lembrada, que é, quando falam do seu nome, falam bem a seu respeito. Por que o versículo 1 fala isso para nós? Porque se você tem um bom nome, uma boa imagem, uma boa reputação, se você é bem-vindo, você tem graça diante das pessoas, aos olhos das pessoas, você pode negociar, vender, você pode fazer sócios, você pode construir relações de amizade, você pode oferecer o seu serviço, o seu produto. Agora, se você prioriza o dinheiro, você vai vender uma única vez. Você vai falar com a pessoa só uma vez e depois a pessoa não vai ter mais relacionamento com você. Então, o segredo de ter riquezas, e quando a gente fala de riquezas, não é só dinheiro. Você ter amigos, você ter bons relacionamentos, você ser bem-vindo, bem lembrado, não ser uma pessoa odiada, que depois vai ser xingada, humilhada, desrespeitada, que vão dizer: é um mentiroso, promete e não cumpre. É melhor você ter isso como riqueza, o bom nome e achar graça diante das pessoas. Então, o versículo 1, mais digno de ser escolhido é o bom nome do que as muitas riquezas, e a graça é melhor do que a riqueza e o ouro. Versículo 2, o rico e o pobre se encontraram, a todos os fez o Senhor. Estar em uma situação mais favorável que outra pessoa não justifica a arrogância, não justifica a soberba, não justifica você querer humilhar o próximo, dizer: você é um pobre. Ele também foi criado pelo Senhor. Riqueza e pobreza não é algo ligado ao ser, é algo ligado a um estado. A pessoa está pobre, mas se ela aprender as lições da vida e fizer as coisas corretas e tomar o caminho certo, ela pode
mudar esse estado de pobreza para um estado de riqueza. Então nunca se julga uma pessoa pelo seu estado. O rico e o pobre se encontraram, a todos os fez o Senhor. Respeite todas as pessoas. Isso também é um sinal de que você tem riqueza. A riqueza do amor, a riqueza do respeito, a riqueza de valorizar o próximo, a riqueza de temer a Deus, saber que foi Deus que fez a todas as pessoas. Então o rico e o pobre se encontraram, a todos os fez o Senhor. Versículo 3. O avisado vê o mal e esconde-se, mas os simples passam e sofrem a pena. Então quem é o avisado? Aquele que busca ter sabedoria. Quem busca sempre ter instrução, conhecimento, nós já lemos isso em Provérbios 9. Lá em Provérbios 9 está escrito que a sabedoria construiu a sua casa sobre 7 colunas. E nós comentamos que as 7 colunas são: a pessoa busca instrução, ela sempre tem curiosidade para buscar informações novas, ela busca conhecimento, ela estuda as informações, depois ela pede conselhos, conversa a respeito daquele assunto com pessoas que são experientes naquele assunto. Daí 4, ela usa a inteligência, que ela usa o raciocínio para processar a instrução, o conhecimento e os conselhos que ela recebeu usando o esforço mental, a inteligência. Aí ela chega a ter o entendimento. Ela entende aquilo que ela pesquisou, estudou, e do entendimento ela recebe o discernimento, clareza a respeito daquele assunto. E quando ela tem clareza, discernimento, ela tem prudência, a capacidade de tomar a decisão melhor diante dos desafios. Então, o avisado, aquele que busca sabedoria, que envolve esses 7 níveis de sabedoria, esses 7 pilares, ele consegue enxergar o mal e ele se esconde. Mas os simples, aqueles que não buscam instrução, não sabem a respeito de nada, são inocentes, inexperientes. Eles passam e sofrem a pena. Por isso que Provérbios 4, no versículo 7, fala assim: adquire a sabedoria. Com tudo que você possui, adquire o conhecimento. Porque com tudo que você possui dedique o seu tempo a buscar a ampliação do seu repertório. O que é repertório? É o conjunto de conhecimentos que você tem sobre os assuntos que você domina. Quanto mais você aumenta o seu repertório, mais fácil fica a vida. Versículo 4. O galardão da humildade e o temor do Senhor são riquezas e honra e vida. Galardão significa recompensa. Então, a recompensa da humildade. Humildade é respeitar a Deus e entender que Ele é o nosso Senhor, que devemos ter a nossa vida diante dele. E o temor do Senhor. Temor significa o autorrespeito a Deus, colocá-lo em primeiro lugar. São riquezas e honra e vida. Quando você é humilde e você coloca Deus com altíssimo respeito, priorizando Ele em tudo, você vai ter as riquezas, você vai receber a honra e você vai ter uma vida que é uma vida de paz. Quando ele fala aqui que o galardão da humildade, a recompensa da humildade e do temor do Senhor são riquezas, honra e vida, ele está dizendo: você vai ter uma vida que vale a pena. Porque não adianta você viver uma vida em que você não tem sentido nessa vida. Mas quando você é humilde, você consegue construir amizades, bons relacionamentos. Quem gosta de uma pessoa soberba, arrogante, prepotente, que você fala com ela e ela se acha superior, que você fala uma coisa e a pessoa já vem com outras ideias que diminuem as suas. Então, isso só de você pensar dessa forma, você já vê que a humildade, ela traz uma recompensa. E o temor ao Senhor, entender que você tem limites e que Deus é o dono do mundo e que Ele traz melhores decisões quando pedimos a Ele, isso traz riquezas e honra e vida.
Versículo 5. Espinhos e laços há no caminho do perverso. O que guarda a sua alma, retira-se para longe dele. Então, o versículo 5 fala que o perverso, o que faz o mal, no caminho dele só tem o quê? Espinhos e laços. Só tem sofrimento, armadilha. Ele faz o mal. Ele só fica o tempo todo em situações ruins. O que guarda a sua alma, retira-se para longe dele. Quem são os seus amigos? Será que você não tem estado em uma situação difícil por causa da escolha dos seus amigos? Então repense as amizades. Versículo 6. Instrui o menino no caminho que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Aqui nós estamos usando a cor laranja escuro para todos os versículos que falam de família. Então aqui, você que é pai, você que é mãe, vô, vó, tio, tia, você deve instruir o menino, o seu sobrinho, os seus filhos, os seus netos, no caminho que ele deve andar. E até quando ele envelhecer, ele não se desviará dele. Cuide das crianças, ensine o caminho certo. Versículo: não deixe que a escola faça o papel que cabe a você. As escolas, atualmente, estão ensinando coisas ruins para os filhos, muitas vezes. Você precisa acompanhar o que o seu filho está aprendendo. Acompanhe o que o seu filho está vendo na rede social. Quem são os amigos que os seus filhos estão seguindo? Quais são os vídeos que eles estão assistindo? Se possível, instrua os seus filhos a brincarem com coisas que usam a criatividade. Use desenhos, lápis de cor, pipas, carros de brinquedo, bonecas. Use mais, construa mais situações de educação em que os seus filhos podem ter contato com outras pessoas, com outras crianças. Incentive isso, porque existe uma pesquisa que mostra que crianças que ficam muito em redes sociais, em computador, elas vão perdendo a capacidade, elas vão perdendo a criatividade. Então incentive mais a criatividade. Cuide de como você tem educado os seus filhos. Conte histórias bíblicas. Leia as histórias bíblicas. Leve os seus filhos para a escola dominical. Domingo é meu único dia para dormir mais. Mas não pense assim. Levar os seus filhos para a escola bíblica vai trazer educação, vai trazer fortalecimento para os seus filhos. Versículo 7. Tem vários versículos na Bíblia que falam que nós já lemos isso. Quem está acompanhando aqui a série já viu. Que dizem assim: o filho insensato é a tristeza do seu pai e a amargura da sua mãe. Então nós comentamos ali que muitas vezes é a omissão dos pais que faz com que os filhos sejam insensatos. Então o versículo 6 traz aqui esse compromisso: instrui o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. E nós comentamos que Provérbios 22 é um capítulo que, se tivéssemos que resumir em uma palavra, diríamos riquezas. Isso é uma riqueza. A sua família, o cuidado com os seus filhos é algo de valor. Versículo 7. O rico domina sobre os pobres, e o que toma emprestado é servo do que empresta. Então o versículo 7 está dizendo que, antes de você tomar emprestado, pense bem. Quem toma emprestado é escravo daquele de quem está tomando o empréstimo. Se você assume uma dívida, verifique se realmente você precisa dela. Tem pessoas que estão comprando carros, estão comprando casas, porque querem uma casa maior, uma casa mais cara. Mas se você já tem a sua casa, se você
já tem o seu veículo. Pense bem se você realmente precisa dessa mudança agora, ou se você não pode juntar um pouco mais do seu dinheiro para que você não precise tanto do empréstimo. Tem pessoas que financiam um telefone celular. Será que você precisa de um telefone celular de 15, 20 mil reais? Será que você vai usar esse equipamento para produzir riqueza? Porque o rico domina sobre os pobres. O rico, ele faz uma boa avaliação do que ele compra. E é ele que faz os empréstimos. Então, pense bem como você administra a sua vida financeira. E o versículo 7 também está dizendo: vale a pena você investir no seu desenvolvimento pessoal, no seu conhecimento sobre finanças, no seu conhecimento sobre negócios, no seu conhecimento sobre como ganhar dinheiro, de maneira honesta sempre, porque isso permite que você tenha mais tranquilidade, que você tenha uma vida melhor. Porque tem pessoas que ficam o tempo todo reclamando da vida, mas elas não fazem nada para mudar a sua situação. O não fazer nada é uma pobreza também. Faça alguma coisa, busque conhecimento. Siga Provérbios 4, versículo 7. Adquire a sabedoria, desenvolva novas habilidades, procure mudar de ramo de negócio, veja as oportunidades. Use o seu tempo livre de maneira inteligente, não gaste o seu tempo com coisas inúteis que carregam você para diversão, só para prazeres momentâneos e que no longo prazo vão manter você acorrentado o resto da vida sem nenhuma mudança. Versículo 8. O que semear a perversidade cegará males. Cegará significa vai colher. Então, o que semear a perversidade vai colher o mal. E a vara da sua indignação falhará. Então, aqui está dizendo, aquele que planta o mal, não adianta depois pegar e ficar indignado. Pegar a vara da indignação vai falhar. Não adianta nada ficar indignado, com raiva, porque deu errado. Plantou o mal, vai colher o mal. Versículo 9. O que é de bons olhos será abençoado, porque deu do seu pão ao pobre. Então o versículo 9 nos traz aqui um ensinamento, um princípio. Quando você abençoa aqueles que precisam, você distribui os recursos que você tem agindo com bondade, você será recompensado por Deus. Abençoado fala sobre receber a bênção de Deus. Quem dá bênção é Deus. Então Deus vai abençoar. Abençoar é abrir novas oportunidades, criar novos caminhos que você nem esperava. Você vê que quando você age com bondade em relação aos pobres, em relação a quem precisa de você, vão surgindo oportunidades que você fala, eu nem esperava que isso ia acontecer comigo. E esse eu nem esperava que isso ia acontecer comigo fala de coisas boas, coisas que você não esperava e que acontecem. Mas elas não acontecem por acaso, elas acontecem porque elas são a bênção de Deus. Versículo 10. E essa questão de eu nem esperava que isso ia acontecer comigo também se aplica para quando a pessoa pratica o mal. Ela pratica o mal, ela muitas vezes é avarenta, não abençoa os outros, e depois ela fala, eu não esperava que ia acontecer isso comigo. E aquele não esperava é algo mal. Uma batida de carro, queimar um equipamento do nada, são coisas que acontecem também como maldição. Versículo 10. Lança fora ao escarnecedor. Aqui em roxo são todos os versículos que falam sobre as nossas palavras. Aquilo que nós falamos. Versículo 10. Lança fora ao escarnecedor e se irá a contenda. E cessará a questão e a vergonha. Se você está no meio de pessoas que vivem abrindo a boca para criar confusão, se você colocar essa pessoa para fora do seu negócio, do seu relacionamento, da sua vida, acabou a questão, acabou a vergonha.
Versículo 11. O que ama a pureza do coração e tem graça nos seus lábios, terá por seu amigo o rei. Então, versículo 11. Se você tem pureza no coração, mas se você fala boas palavras, palavras agradáveis, sabe como falar, como comunicar as suas ideias, as suas opiniões, você tem graça naquilo que você fala, você vai ser amigo até mesmo do rei. Você vai ter os melhores amigos ao seu redor, dependendo daquilo que você fala. Então, versículo 11. Por isso vale a pena você investir no seu conhecimento, no seu desenvolvimento, nos assuntos que você lê. Vale a pena você desenvolver a sua cabeça, a sua mente, os seus pensamentos para que você tenha boas palavras, boas ideias, porque isso vai trazer os melhores amigos à sua volta. Versículo 12. Os olhos do Senhor conservam o que tem conhecimento, mas as palavras do iníquo ele transtornará. Transtornar significa frustrar, significa chegar em um lugar, esperava algo melhor e veio algo ruim. Então, os olhos do Senhor conservam o que tem conhecimento. A pessoa que tem conhecimento, ela toma as decisões corretas, Deus conserva a pessoa. Mas as palavras do iníquo, quem é o iníquo? É aquele que sabe o que é certo e faz o que é errado. Então, aquele que sabe o que é certo e faz o que é errado, as palavras do iníquo, aquele que sabe o que deveria falar, como deveria dizer, mas a pessoa, por exemplo, resolve estourar, falar de maneira gritada, falar com desrespeito, ele vai dar a sua opinião, vai dizer aquilo que ele diz e ele será frustrado. As palavras do iníquo ele transtornará. Veja como você fala com as pessoas. Trate de você mesmo, de como está o seu coração. Porque, como está, veja o versículo 11 ali, o que ama a pureza do coração. Quando o nosso coração está com manchas, mágoas, raivas, ódios, invejas, contendas, com amarguras, coisas que não são resolvidas, as palavras tendem a ser ruins. Então, ter pureza no coração, tornar o coração puro, ajuda você a saber o que dizer, a ter autocontrole, a falar aquilo que é agradável, a falar aquilo que tem que ser dito de maneira sábia, na hora certa. Provérbios 15 fala: a resposta suave desvia a fúria. Então, a resposta certa, ela traz o bem para você. Versículo 13. O azul aqui nós estamos usando para preguiça e para diligência. Diz o preguiçoso: um leão está lá fora. Serei morto no meio das ruas. Em outras palavras, o preguiçoso é aquele que dá desculpas esfarrapadas. Ele fala: tem um leão lá fora, não tem como eu trabalhar hoje. Ele vai olhar para o tempo, vai olhar para o cansaço, vai dizer que está doente, vai dizer que agora é melhor fazer outra coisa. Então, não vive dando desculpas. Quem dá desculpas só é bom em dar desculpas. Seja a pessoa que resolve os problemas. Apareceu um desafio, como eu faço para resolver isso? Se você não sabe, com quem eu posso conversar? Com quem eu posso pegar conselho para pegar a instrução certa para passar por isso? Vá atrás, não seja uma pessoa preguiçosa. Ih, que preguiça, eu vou ter que ir até lá para conversar com tal pessoa. Vá e converse com as pessoas, pegue o conselho, faça o que tem que ser feito. Versículo 14. Cova profunda é a boca das mulheres estranhas. Aquele contra quem o Senhor se irar cairá nela. Esse versículo ficou em laranja claro, que é a cor da sabedoria, das palavras de sabedoria, porque lá em Provérbios, no capítulo 2, está escrito que aquele que guarda o temor ao Senhor foge da mulher estranha. Quem é a mulher estranha?
A mulher estranha é aquela que aparece no seu caminho de repente. E quando fala aqui de mulher estranha, não é só mulher estranha, também fala do homem estranho. Porque você que é mulher também pode estar seguindo o seu caminho e de repente aparece um homem no seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade, que de repente vem e traz uma proposta para você. Então, cova profunda é a boca daquela pessoa que é estranha. Você não conhece, apareceu no seu caminho, vem com uma proposta sedutora e o versículo 14 fala: aquele contra quem o Senhor se irar cairá nela. Quem é que o Senhor se ira? A pergunta aqui é: quando que o Senhor fica irado com alguém? Porque se Deus ficar irado com a pessoa, Deus vai deixar a pessoa cair no laço, vai deixar a pessoa entrar em um relacionamento que vai trazer sofrimento para ela. Contra quem o Senhor se ira? Lá em Romanos, no capítulo 1, nós temos essa resposta. Paulo fala assim: porque eles não se importaram em ouvir os conselhos de Deus. Eles receberam a ira de Deus, e o Senhor os entregou para as suas próprias paixões, de tal maneira que eles se envolveram, homens com homens e mulheres com mulheres, e adoraram aos outros ídolos. Então, nesse texto, você pode ler isso em Romanos, no capítulo 1, lá no versículo 32, ali está escrito sobre isso. Então, quem é que o Senhor se ira? A pessoa que despreza Deus, a pessoa que recebe a palavra de Deus e ignora a palavra de Deus. Então, o Senhor se ira contra a pessoa. Então, a ira de Deus significa que Deus vira as costas e fala: faça o que você quiser. Então, a pessoa que fica à sua própria vontade, ela cai no laço. Ela vai, recebe uma proposta e você vê que muitas pessoas estão sempre passando por vários relacionamentos e elas não conseguem acertar e encontrar a pessoa certa e elas falam, estão cheias de feridas essas pessoas, machucadas sentimentalmente, porque elas não escutam o conselho de Deus. Elas falam assim: eu vou olhar, gostei, eu faço o que eu quiser, o corpo é meu, a boca é minha, eu beijo quem eu quiser, eu fico com quem eu quiser, o órgão genital é meu, eu faço o que eu quero. Então Deus, ele fala: então faça o que você quiser. Versículo 15. A estultícia está ligada ao coração do menino, mas a vara da correção a afugentará dele. Estultícia significa tolice. Então o versículo 15 está dizendo: a tolice está ligada ao coração do menino. Toda criança não sabe o caminho correto, ela é criança. Ela precisa receber a instrução. Como nós lemos no versículo 6, ela precisa receber a correção. Então a vara da correção afugentará a tolice da criança. Por isso que o versículo 6 fala: instrui o menino no caminho que deve andar, e quando ele for velho, ele não se desviará dele. É tarefa dos pais cuidar da educação dos filhos, estar ali perto, estar atento em relação à educação dos seus filhos. Tem pais que deixam os filhos na escola, na creche e não tiram nenhum momento para ter aquele contato de olho no olho, de abraçar o filho. Só colocam o filho no carro ou o filho entra no transporte escolar e vai e ficam trabalhando e não param para olhar nos olhos, para dar o abraço, para ter o toque no filho. Cuide dessas questões, porque o toque no filho, o olho no olho, a conversa, o sentar junto na mesa para fazer a refeição, ter aquele momento. Isso tudo traz o amor no seu filho. Vai fazer com que ele seja uma pessoa que tem esse contato com você. Tem muitas pessoas que estão cuidando dos filhos só com celular, rede social, televisão, creche, escola e esquecem disso. Versículo 16. E também tem uma pesquisa que mostra que quando você faz isso com seu filho,
você transmite amor, calor humano, e isso impede que o seu filho vire um delinquente. Tem uma pesquisa que mostra que muitas das pessoas que se tornaram criminosas, elas tiveram uma educação dessa forma. Eram jogadas de um lado para o outro. Porque elas não desenvolvem aquela questão de: oi, eu faço parte de uma família. O outro aqui também tem sentimentos, o outro também tem emoções. O outro também é uma pessoa. Versículo 16. O que oprime o pobre para se engrandecer a si, ou o que dá ao rico, certamente empobrecerá. Esse versículo 16 fala: tem aquela pessoa que é pobre, ela humilha os outros pobres e ela fica comprando presentes caros para dar para as pessoas ricas, querendo a amizade das pessoas mais ricas. Então é aquela pessoa que é pobre, mas não aceita sua condição. Ao invés dela buscar o crescimento, o desenvolvimento pessoal, ela fica querendo agradar os ricos para dizer: eu estou aqui com os ricos. Então o que faz isso, o que oprime o pobre para se engrandecer a si, ou o que dá ao rico, certamente empobrecerá. Versículo 17. Inclina o teu ouvido e ouve as palavras dos sábios, e aplica o teu coração à minha ciência. 18. Porque é coisa suave se as guardares no teu coração, se as aplicares todas aos teus lábios. Então não basta você ouvir a palavra do sábio. Para que seja suave para você, você precisa guardar no coração e falar a palavra de sabedoria. 19. Para que a tua confiança esteja no Senhor, a ti tas faço saber hoje, sim, a ti mesmo. Versículo 20. Porventura não te escrevi excelentes coisas acerca de todo o conselho e conhecimento? 21. Para te fazer saber a certeza das palavras da verdade, para que possas responder palavras de verdade aos que te enviarem? Aqui, todo esse texto aqui que está em laranja, do versículo 17 até o versículo 21, está escrito aqui: por acaso, tudo o que você leu até aqui de Provérbios não são palavras boas? Eu escrevi essas palavras todas, aqui é Salomão. Salomão que escreveu Provérbios, aqui nesse trecho, do 17 ao 21, ele está dizendo: por acaso, tudo que vocês leram até aqui, tudo que eu escrevi, não é bom? E eu escrevi isso para vocês saberem o que é o conselho e o conhecimento, para você ter a certeza das palavras de Deus. Veja aqui o versículo 20, ó. Porventura eu não te escrevi excelentes coisas a respeito de todo o conselho e conhecimento, para te fazer saber a certeza das palavras da verdade, para que possas responder palavras de verdade aos que te enviarem? Então ele está dizendo: por acaso, tudo que você tem aprendido até aqui, eu já não falei para você? Então guarde isso com você e aplique nos seus lábios. Fale isso. Guarde no coração para que você faça isso. Versículo 22. Não roubes ao pobre, porque é pobre, nem atropeles na porta o aflito. 23. Porque o Senhor defenderá a sua causa em juízo, e aos que os roubam lhes tirará a vida. Então, versículo 22 e 23 falam a respeito do juízo de Deus. Aquele que rouba o pobre, de alguma maneira ele vai pagar por aquilo que ele faz. Você pode pensar assim: mas tem um monte de gente que rouba, que é corrupta e não acontece nada. Você não sabe o que acontece na vida pessoal na casa da pessoa. A pessoa pode parecer que está bem, mas só Deus sabe quais são as angústias e as dores que a pessoa carrega. Você sabe se a pessoa dorme em paz? Um homem que era traficante de drogas morava numa mansão e tinha carros importados, e ele conta que antes de vir para Cristo, ele não dormia. Mas ele conta que quando ele saía, ele se preocupava em mostrar que ele estava bem. Mas quando chegava de noite, ele não dormia porque ele tinha medo que a casa dele fosse invadida por policiais. E um dia isso aconteceu. Então ele se deu bem por um tempo. Mas de repente a casa foi invadida por policiais, ele foi preso, cumpriu a pena, conheceu o evangelho na prisão, e hoje ele vive uma vida
simples. Mas ele fala que entendeu que o crime era algo que trazia riqueza, mas tirava a paz dele. Versículo 24. Não acompanhes o iracundo, nem andes com o homem colérico. 25. Para que não aprendas as suas veredas e tomes um laço para a tua alma. Não ande com pessoas que são briguentas, que são pessoas que vivem de mau humor, que são pessoas que vivem o tempo todo com raiva de tudo. Você vai ficar igual a elas. Escolha os seus amigos. O ambiente faz diferença, influencia sobre você. Versículo 26. Não estejas entre os que dão as mãos e entre os que ficam por fiadores de dívidas. 27. Se não tens com que pagar, por que tirariam a tua cama de debaixo de ti? Então aqui os versículos 26 e 27 estão em rosa, que é a cor que nós estamos usando para o tema das riquezas, porque se você aceita pagar a dívida dos outros, se você empresta dinheiro para os outros, é você que vai cair na pobreza. Então, se você não tem com que pagar, por que vão tirar a sua cama? Lá em Provérbios, no capítulo 6, está escrito: se você assumiu a fiança de alguém, corra atrás dessa pessoa e implore até que a pessoa tire o seu nome dessa obrigação. Não dê descanso aos seus olhos até que você saia dessa rede. Está escrito em Provérbios 6, versículos 1 a 5. E aqui está tendo um reforço sobre o assunto. 28. Não removas os limites antigos que fizeram teus pais. O versículo 28 está dizendo: não mexa nas propriedades. Se você recebe uma herança, aquela herança tem os limites da terra, não mexa nisso. Conheci uma pessoa que construiu uma casa e colocou o muro 3 centímetros para o terreno vizinho. Depois ele queria fazer um acerto do muro. E depois ele foi conversar com esse vizinho. E esse vizinho disse para ele: você tem que quebrar esse muro inteiro, porque você entrou 3 centímetros dentro do meu terreno. E aí ele arrumou um problema por causa de 3 centímetros. Então 28. Não removas os limites antigos que fizeram teus pais. Respeite as propriedades. 29. Viste um homem diligente na sua obra? Perante rei será posto, não será posto perante os de baixa sorte. O versículo 29 fala sobre diligência. Aquela pessoa que faz tudo com excelência, faz o seu melhor trabalho, faz o seu melhor, ela vai ser colocada diante de reis. Ela vai ter o seu trabalho muito reconhecido. Então é isso que o versículo 29 está dizendo. Você quer ter reconhecimento no seu trabalho, você quer prosperar, faça as coisas da melhor maneira possível. Seja excelente naquilo que você faz. E quando nós lemos esse versículo 29, isso também é uma orientação que traz riquezas. Se você é excelente no que você faz, você conquista as riquezas. Agora eu quero fazer um convite para você que escutou essa mensagem e ainda não recebeu a maior de todas as riquezas. A maior de todas as riquezas que você pode ter é a amizade com Deus. É você ser filho de Deus. E você recebe essa riqueza quando você recebe a Jesus. Deus criou o mundo, Ele criou a terra e as pessoas se envolveram no pecado. E por causa do pecado as pessoas têm raiva, mágoa, inveja, preguiça e têm essas falhas no caráter. Mas Deus viu a fraqueza da humanidade e enviou Jesus para morrer por toda a humanidade e pelo sangue dele trazer a salvação. Salvação do quê? Quando você recebe Jesus, ele perdoa os seus pecados. Quando você recebe o perdão dos pecados, você consegue ser filho de Deus. E quando você é filho de Deus, Jesus dá para você o Espírito Santo. E o Espírito Santo é o próprio Deus morando em você. E aí você consegue seguir o caminho dele nessa vida. E quando você morre, você vai estar para sempre com ele, porque você decidiu ser filho dele. Você decidiu ser filha dele. Para isso você precisa acreditar que Jesus é o Filho de Deus e que ele morreu
para trazer a salvação para a humanidade e fazer uma oração, onde você pede para que Ele entre na sua vida, para que o Espírito Santo esteja com você e para que o seu nome seja escrito no livro da vida. E é isso que vamos fazer agora. Faça essa oração comigo. Diga assim: Senhor Jesus, eu te recebo como meu único e suficiente Salvador. Perdoa todos os meus pecados. Me dá o teu Espírito Santo para que eu siga ao Senhor nesta terra até a eternidade. E escreve o meu nome no céu, no livro da vida, e sela com teu sangue. Em nome de Jesus, amém. Você fez essa oração e agora você é um filho de Deus. Agora você é uma filha de Deus. Você agora recebeu o perdão dos seus pecados. Você recebeu o Espírito Santo que está em você já. E esse Espírito Santo, como que ele age? Quando você estiver fazendo alguma coisa que vai ser errada ou estiver no caminho errado, ele vai colocar um aperto no seu coração, dando uma indicação para você: não faça isso. E quando você ler a Bíblia e você orar, ele vai falar com você, uma voz interna: faça isso, faça dessa forma. Experimente falar com Deus e depois que você falar, fique em silêncio e espere com calma. Ele vai falar suavemente a você. Vá por esse caminho. Siga com a direção do Espírito Santo olhando a Bíblia. Procure uma igreja que prega que todas as orações devem ser feitas exclusivamente a Jesus. Porque a Bíblia fala que você não precisa adorar a nenhum anjo, a nenhuma imagem e a nenhum santo. O Salmo 115, que é a palavra de Deus, fala que as imagens têm olhos, mas não veem, têm boca, mas não falam, nariz, mas não cheiram, ouvidos, mas não ouvem, mãos que não pegam e pés que não andam. E todos aqueles que os adoram serão semelhantes a eles. Então o Salmo 115 fala que só Deus é Deus. E Deus enviou Jesus, que intercede por toda a humanidade junto ao Pai. Então procure uma igreja que prega isso, que você se sinta bem e que você possa aprender a respeito da Bíblia e ter esse relacionamento diário com Deus, crescendo no relacionamento com Ele, orando e desenvolvendo o seu relacionamento com o Espírito Santo. Deus abençoe a sua vida grandemente. Amém.